Mulher é abandonada com seu filho e já não tinha mais esperança. Até que um milionário desconhecido apareceu e transformou sua vida para sempre. Camila acorda assustada no meio da madrugada com o choro insistente de Gabriel no berço. Ela pisa descalça no piso frio, leva as mãos ao rosto e tenta entender por que o choro parece diferente. Quando chega ao quarto, percebe que a cama está vazia, só os lençóis amassados e um travesseiro afundado. A primeira sensação é de silêncio pesado, o tipo que faz o coração acelerar. O berço balança levemente como se alguém tivesse passado por ali. Camila pega o bebê no colo, sente o calor dele e tenta acalmá-lo. Aos poucos, o choro vira soluço, e ela sente o desespero invadir cada parte do corpo. Ela percebe o sutiã que Daniel usava em cima da cômoda e tem um estalo. Ele foi embora. Começa uma busca pela casa. Ela acorda o filho no processo. Abre gavetas, olha os sapatos dele todos alinhados junto à porta. Nada. Nem um bilhete, nem uma palavra. Coração na garganta, mãos trêmulas. A única pista é um pedaço de papel, rasgado com poucas palavras. Não posso mais. Por um instante, Camila acha que é um pesadelo e vai acordar. Mas o silêncio responde de volta. Sentada no chão do quarto, Camila apoia Gabriel no colo e acaricia a cabeça dele. Fecha os olhos, respira fundo. O bebê aperta o dedinho na mão dela. Ela se pergunta como vai explicar o que aconteceu pra mãe longe dali. Abaixa a cabeça, o choro dele diminui, mas dentro dela o nó aperta cada vez mais. Tenta segurar as lágrimas, mas uma solta e escorre pela face. Gabriel solta um ganido, olha para ela com olhos arregalados, como se perguntasse: o que se passa? Ela o embala devagar, se levanta com o bebê ainda nos braços e vai até a cozinha. Tenta fazer um café morno, mas a mão treme tanto que o pó cai no chão. O relógio marca 3h17. Camila toma o café frio, nem prova. O vazio na casa é mais forte que tudo. Cada barulho do vento lá fora, cada ranger da porta, faz o peito dela apertar. Sente medo. Será que ele volta? Será que foi embora para sempre? Ela vai até o telefone antigo na sala, lembra do número da mãe, mas a mão trava. Não sabe como contar que o pai do filho dela sumiu no meio da noite e deixou os dois sozinhos. Liga para ninguém. Desliga. Faz café de novo. Olha o celular. Não tem mensagem, nem ligação. O barulho constante do relógio marca o tempo escorrendo. O que faz quando tudo que você planejou cai por terra em segundos? Camila. Camila pensa no que vai fazer. Pega uma fralda e troca o bebê, os movimentos mecânicos meio desligada. Gabriel fica quieto, observa o rosto dela. Ela fecha os olhos, promete em silêncio que vai cuidar dele, custe o que custar. Já passou da hora de chorar. A sensação é de escombros dentro do peito. Sabe que precisa agir agora. Não adianta esperar. Tem que lutar. Ela se senta no chão. O bebê encosta na barriga dela, dorme quase no colo. Camila suspira fundo, escuta o silêncio pela milionésima vez. Respira fundo de novo. É hora de encarar o que está por vir. Gabriel é só um mês prematuro, carrega um fôlego frágil, e ela sente a responsabilidade nas mãos. A vida deles mudou aqui, neste quarto gelado, mas se agarra à esperança minúscula que ainda existe, mesmo no meio da escuridão. Ela pega a bolsa, ajeita Gabriel com cuidado, sai de casa. Não sabe para onde vai, não sabe como vai começar. Sente o frio do concreto sob os pés ao sair, embala o filho mais forte. Cada degrau que desce é uma escolha. Continuar, desistir jamais. O último olhar para o apartamento vazio é de despedida e promessa. Eles vão seguir em frente. Ela enche os pulmões e caminha para longe, ainda na madrugada. O céu começa a clarear, mas Camila sabe que a dor não vai embora só com o dia. O jeito é encarar, encontrar um lugar onde eles possam se segurar. E ela está pronta para isso. Camila acordou com o som do alarme do celular. Era o segundo dia, sem Daniel. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas o bebê já resmungava com fome. Ela se arrastou da cama, pegou Gabriel no colo e foi direto para a cozinha. Abriu o armário,
e viu só um pacote quase vazio de leite em pó e uma bolacha murcha. A geladeira fazia um barulho estranho, e dentro dela só tinha uma garrafa com água, 2 ovos e um restinho de arroz de ontem. Enquanto preparava a mamadeira, tentou lembrar se ainda tinha algum dinheiro guardado. Abriu a bolsa, pegou a carteira. 10 reais. 10. Aquilo era tudo. Um nó subiu pela garganta, mas ela engoliu seco. O bebê não entendia o que estava acontecendo. Só queria colo, comida, aconchego. E ela sabia que, por mais cansada que estivesse, não podia falhar com ele. Depois de alimentar Gabriel, ligou o celular e foi direto para o aplicativo do banco. O coração acelerou. A conta estava zerada. Mais que isso, no negativo. A fatura do cartão tinha vencido 2 dias atrás. E aí veio o choque. Tinha um empréstimo ativo que ela não lembrava de ter feito. Foi lendo os detalhes e entendeu tudo. Daniel tinha usado o nome dela, com os dados do banco, e pegado dinheiro emprestado às escondidas. Quase 4.000 reais. Tudo sumido. Usado, gasto como se não fosse nada. Ela olhou para o teto, fechou os olhos e sentiu as pernas falharem. Sentou no chão da cozinha e ficou ali, com o celular ainda na mão, sem saber o que fazer. Não tinha nem com quem dividir aquilo. A mãe morava longe, o pai não falava com ela há anos, os poucos amigos sumiram depois que ela ficou grávida. Ela não queria pedir nada para ninguém. Não queria ser vista como uma coitada. Mas a verdade é que estava no fundo do poço. Decidiu sair de casa. Pegou Gabriel, colocou a mochilinha com 2 fraldas, uma troca de roupa e a última mamadeira cheia. Foi andando até o centro com passos pesados, sentindo o peso do mundo nas costas. Pensava em cada conta atrasada, cada boleto que ia chegar, a luz, o aluguel, o gás que já estava acabando. A única coisa que ainda funcionava direito era a força de vontade. Chegou numa assistência social depois de rodar por horas. Contou parte da história, o suficiente para conseguir um quarto provisório num abrigo para mães com filhos pequenos. Era pequeno, abafado, com 2 beliches. Gabriel chorou de noite, estranhando tudo. Ela não dormiu direito, mas, pelo menos, estavam seguros por enquanto. No outro dia voltou para a rua, procurou emprego, de tudo. Entregou currículo em padaria, loja de roupa, lanchonete, qualquer lugar. Sempre a mesma resposta. Te ligamos depois. Voltava pro abrigo cansada, com os pés doendo, os olhos vermelhos, mas tentando sorrir para Gabriel. Ele não tinha culpa, e era por ele que ela segurava as pontas. Uma das moças do abrigo indicou um cadastro para vagas temporárias. Ela preencheu tudo num computador velho e lento da recepção. Passou horas ali, mas sentia que precisava insistir. Não dava para desistir agora. Toda noite pensava em Daniel com raiva. Como alguém tinha coragem de fugir daquele jeito? De sumir e deixar a mulher e o próprio filho para trás? Mas logo engolia a raiva. Ela não queria mais pensar nele. Só queria uma saída. As semanas foram passando. O dinheiro acabou de vez. Teve dia que só comeu um pão seco doado na porta do abrigo. O leite de Gabriel vinha da ajuda que algumas voluntárias conseguiam. A vergonha de viver da caridade era grande, mas ela fingia estar bem. Sempre que via alguém, sorria com educação, agradecia por qualquer coisa. Por dentro era só cansaço e medo. O medo de que ninguém ligasse. O medo de não sair nunca daquele lugar. Camila olhava para o filho dormindo e às vezes falava baixinho com ele, mesmo sem saber se ele entendia. Contava como o dia tinha sido. Dizia que as coisas iam melhorar, mesmo sem acreditar muito. Era a única forma de se manter firme. O bebê era seu mundo agora. E por mais que o mundo parecesse desabar, ela jurava que ia dar um jeito. Teve uma noite que choveu muito. A janela do quarto não fechava direito. A água começou a pingar dentro. Ela puxou a mochila e fez uma barreira com as roupas dobradas, só para proteger o bebê. Passou a noite sentada, enrolada num cobertor fino, tremendo de frio. Naquele momento ela sentiu que tinha atingido o limite. Mas foi aí que alguma coisa dentro dela virou. Talvez fosse o instinto, talvez fosse desespero, mas ela decidiu ali que não ia aceitar mais aquilo. No dia seguinte, mesmo sem força, foi para a rua de novo.
Pegou o ônibus com o último vale que a assistente tinha dado e foi com uma frase na cabeça: nem que eu fique de pé o dia inteiro, eu vou sair dessa. Foi exatamente isso que ela fez. Camila já tinha batido de porta em porta. Era a terceira semana tentando alguma coisa e nada dava certo. A cada "a gente te liga", ela saía da loja com o coração mais apertado. O abrigo não podia segurá-la por muito tempo, e a coordenadora já tinha dado o aviso. Mais 7 dias, no máximo. Aquilo soava como contagem regressiva para um abismo. Numa terça-feira, depois de caminhar por quase 2 horas, com Gabriel no sling preso ao peito, ela parou em frente a uma cafeteria pequena, com fachada de madeira e uma placa branca, pendurada dizendo "Procura-se atendente, início imediato". Ela não pensou 2 vezes. Entrou direto, ajeitando o cabelo com a mão e tentando disfarçar o cansaço estampado na cara. "Oi?" "Vi a plaquinha", disse com voz baixa, mas firme. A mulher atrás do balcão levantou o olhar. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelos presos num coque e uma tatuagem de flor no pulso. "Tem experiência?" Camila engoliu em seco. Queria mentir, dizer que já tinha trabalhado em restaurante, padaria, qualquer coisa, mas não conseguia. Só respondeu com honestidade: "Não, mas eu aprendo rápido. Preciso muito dessa chance." A mulher olhou de novo, reparou em Gabriel dormindo no sling e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou um pano e limpou o balcão como quem pensa. De repente soltou: "Começa amanhã às 7. Roupa preta, cabelo preso. Não atrasa." Camila piscou umas 3 vezes sem acreditar no que tinha ouvido. Agradeceu, balançou a cabeça várias vezes e quase tropeçou na porta de saída. Saiu dali com as pernas bambas. Era pouca coisa, um trabalho simples, mas para ela era tudo. Um respiro. Uma chance de voltar a andar com as próprias pernas. Naquela noite, ela quase não dormiu. Estava nervosa, ansiosa, com medo de não dar conta. No abrigo, uma das mulheres emprestou uma calça preta e a outra deu um elástico de cabelo. Camila lavou a única camiseta escura que tinha, deixou secando na janela. No dia seguinte, saiu antes do sol nascer, com Gabriel no colo, e foi andando, até a cafeteria. A primeira hora foi um caos. Ela derrubou um copo, se enrolou com o troco e esqueceu a senha do Wi-Fi que tinha que passar para o cliente. Mas mesmo assim, a mulher do balcão, que se chamava Rosa, não gritou, não mandou embora. Só dizia: "Respira, faz de novo." E ela fazia. Cada erro era corrigido na raça. E cada cliente atendido era um passinho a mais que Camila. Sentia que dava rumo à vida de verdade. No fim do primeiro turno, sentou num banquinho dos fundos com as pernas doendo e Gabriel no colo, ainda dormindo. Rosa apareceu com um copo de café com leite e um pão com manteiga embrulhado num guardanapo. Camila pegou sem dizer nada, mas os olhos estavam marejados. Ela comeu como se fosse a melhor refeição do mundo. Era simples, mas cheia de significado. Depois disso, os dias passaram um pouco mais leves. Ela acordava cedo, deixava Gabriel com uma cuidadora voluntária do abrigo e ia trabalhar. Chegava cansada, mas voltava com o rosto suado e um pequeno sorriso no rosto. Aprendeu a fazer café coado na medida, a decorar os pedidos dos clientes e até começou a conversar com alguns. Aos poucos, a moça que entrou tímida e com o bebê no colo, virou parte da rotina do lugar. Rosa não falava muito, mas observava tudo. Num fim de expediente, depois de fechar o caixa, chamou Camila de lado. "Você vai sair desse abrigo?" Camila fez que sim com a cabeça, mas com dúvida no olhar. Ainda não tinha para onde ir. "Aqui no andar de cima tem um quartinho que era da minha irmã. Ela se mudou. Se quiser, pode ficar lá por uns tempos. É simples, mas é seu." Camila travou. Tentou responder, mas as palavras não saíam. Rosa não esperou resposta. Entregou a chave. No dia seguinte, Camila pegou as poucas coisas que tinha no abrigo e subiu as escadas com Gabriel nos braços. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janelinha que dava para a rua. Mas era só dela e do filho. Deitou o bebê na cama, sentou no chão encostada na parede e respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava mais caindo.
Talvez ainda estivesse no fundo do poço, mas agora tinha um apoio, uma corda, alguma coisa puxando para cima. O emprego na cafeteria podia ser simples para qualquer um, mas para Camila era o início de tudo. Era o primeiro sinal de que, mesmo no meio da bagunça, a vida ainda podia surpreender. A cafeteria ficava mais cheia nas manhãs de quinta. O movimento começava cedo, e Camila já tinha aprendido os horários dos clientes mais frequentes. Tinha o rapaz do jornal, a moça da floricultura, o senhor que sempre esquecia a carteira. Era uma rotina puxada, mas ela já se virava bem. Rosa deixava ela sozinha no balcão às vezes de tanto que confiava, e apesar do cansaço, Camila até gostava do barulho das xícaras, do cheiro do café e da mistura de vozes que se cruzavam por ali. Foi num dia desses, corrido e normal, que ele entrou. Vinícius apareceu como quem não queria nada. Terno escuro, cabelo impecável e cara de poucos amigos. Camila notou na hora porque não era comum alguém tão arrumado ali. A cafeteria era simples, pequena, sem nada de luxo. Ela olhou rápido e já pensou que ele tinha entrado por engano, procurando outra coisa. Mas não. Ele se aproximou do balcão, colocou o celular no bolso do paletó e falou sem levantar muito a voz. Um café preto sem açúcar. Ela respondeu com um "já sai", pegou a xícara e foi preparar. Achou estranho o tom sério dele, mas não deu bola. Tinha mais 3 pedidos na fila. Serviu o café, entregou com cuidado e ele agradeceu com um aceno de cabeça. Vinícius sentou no canto, perto da janela. Bebeu o café devagar, sem mexer no celular. Só observava. Camila achou curioso, mas logo voltou para o ritmo. A moça da floricultura pediu um pão de queijo, o senhor da carteira perdida reclamou do calor e ela foi resolvendo tudo com paciência. No outro dia, ele voltou. Mesma roupa alinhada, mesmo pedido. Café preto sem açúcar. E mais uma vez sentou no mesmo lugar, ficou ali uns 20 minutos e foi embora sem falar com ninguém. Camila começou a reparar que ele sempre olhava para a rua, como se estivesse esperando algo que nunca chegava. Mas de novo não falou nada, nem bom dia. Na semana seguinte ele já era a presença certa. Toda manhã, café preto, sem açúcar. Mesmo horário, mesmo canto. Até que num dia qualquer, Camila teve coragem de puxar conversa. "O senhor trabalha por aqui?" Ele olhou direto nos olhos dela, com um olhar firme, mas não frio. Como se estivesse surpreso por alguém ter perguntado. "Tem um escritório ali?" "Na esquina." "Ah, pensei que era de fora." Ela falou tentando não parecer curiosa demais. Ele deu um leve sorriso, o primeiro que ela viu no rosto dele. "Costumo almoçar mais longe, mas de manhã esse café aqui tem sido bom." Camila sorriu de volta, meio sem graça. Pegou a bandeja, limpou uma mesa e fingiu que não ligava. Mas por dentro, achou interessante aquele jeito dele. Reservado, mas não mal educado. E o jeito que ele olhava ao redor como se estivesse sempre prestando atenção em tudo chamava a atenção. Na outra manhã ele chegou com o rosto mais cansado. Camila reparou na olheira funda, no jeito mais lento de andar. Quando entregou o café, ele agradeceu com voz mais baixa do que o normal. Ela perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou, mas respondeu. "Só uma noite difícil." Ela só respondeu com um "sei como é." Não perguntou mais nada. Mas aquilo criou uma ponte invisível entre os dois. A partir dali, começaram a trocar algumas palavras todos os dias. Nada demais. Coisas simples. O tempo, o trânsito, um comentário sobre o livro que ele às vezes trazia. Aos poucos o silêncio virou costume. E a presença dele, parte da rotina. Vinícius nunca perguntou nada sobre ela. Não sabia do bebê, nem do abrigo, nem da luta diária. Mas Camila também não falava. Era como se por alguns minutos ela pudesse esquecer do caos da vida. E ele também talvez usasse aquele momento como uma pausa da dele. Na terceira semana ele chegou um pouco antes do horário de sempre. Estava sem paletó, com a manga da camisa dobrada. Camila estranhou, e ele explicou com um sorriso meio torto. O carro quebrou. Vim andando. Suado, mas vivo. Ela riu e respondeu. "Bem-vindo ao time." Ele riu também, pela primeira vez de verdade. Aquilo ficou na cabeça dela o dia todo.
A risada dele, diferente, como se estivesse guardada há muito tempo. Não era um homem qualquer. Tinha algo por trás daquela cara fechada, daquele jeito de andar devagar, daquela escolha de sentar sozinho no mesmo lugar todo dia. Camila não sabia ainda quem ele era de verdade. Nem ele sabia que estava começando a prestar atenção nela, mais do que deveria. Mas aquele café tão simples e rápido estava se transformando num ponto de encontro inesperado. E de algum jeito o caos da vida dela tinha esbarrado no silêncio do mundo dele. E os dois, sem perceber, estavam começando a se encontrar ali. Sem promessas, sem pressa, mas com algo que nenhum dos dois sabia explicar. Ainda. Era uma sexta-feira, puxada, dessas que não dá tempo nem de coçar a cabeça. Camila estava com a camiseta colada no corpo de tanto suor. A cafeteira tinha dado problema logo cedo, o pão de queijo queimou no forno, e ainda por cima um cliente implicante derrubou o suco no balcão. Ela respirava fundo, tentava manter o sorriso, mas a paciência já estava por um fio. Gabriel tinha passado a noite chorando com cólica, e ela mal tinha dormido. A cabeça pesava e as costas também. Vinícius chegou no fim da manhã, um pouco mais tarde que o habitual. A camisa social estava desabotoada no colarinho, e ele parecia mais pensativo que o normal. Camila, mesmo no meio da correria, reparou. Entregou o café com o costumeiro, sem açúcar, né? E ele sorriu, mas sem muito entusiasmo. Sentou no canto de sempre, mas dessa vez ficou mexendo no celular com cara de poucos amigos. Minutos depois, a cafeteria esvaziou. Rosa foi aos fundos, e Camila aproveitou para limpar as mesas. Quando passou pela de Vinícius, ele falou sem olhar diretamente. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela se virou surpresa com a pergunta. "Claro", respondeu meio cautelosa. "Você tá feliz aqui?" Camila parou o pano no meio da mesa e soltou um riso nervoso. "Você quer dizer, trabalhando aqui?" Ele assentiu com a cabeça. É o que eu tenho por enquanto", ela disse, dando de ombros. "Não é fácil, mas eu preciso, né?" Vinícius largou o celular na mesa e finalmente olhou para ela com seriedade. "Eu tô precisando de uma pessoa de confiança. Alguém organizada, atenta. Alguém que saiba lidar com gente." Ela franziu a testa sem entender muito bem. "Pra quê?" "No meu escritório. Assistente pessoal. É muita correria. Agenda, viagens, reuniões, esse tipo de coisa. Meu último assistente pediu demissão do nada. Tô sobrecarregado." Camila abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Ela olhou em volta como se esperasse que fosse alguma pegadinha. "Mas por que eu?" Vinícius deu um meio sorriso. "Porque eu passo aqui todo dia. Eu te observo. Você aguenta a pressão, resolve as coisas com calma, é atenciosa, mesmo quando tá na correria. Isso vale muito mais do que diploma na parede." Camila sentiu o coração acelerar. Sentou na cadeira da frente sem nem perceber. Estava suando nas mãos. "Eu tenho um filho, Vinícius, um bebê. Não sei se... Eu sei, já vi ele contigo. Isso não é problema. Dá para adaptar. Eu tenho espaço na minha casa. Dá para arrumar um quarto lá. Você pode trabalhar lá de manhã e vir ao escritório à tarde. A gente vê como encaixa." Ela ficou olhando para ele como se tivesse acabado de ouvir uma proposta de outro planeta. Não era só sobre o emprego. Era o que isso representava. Sair daquela luta diária, daquele aperto, daquela vida onde tudo era sempre improviso. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia rápido demais. Eu não tenho curso, não sei mexer com muita coisa de escritório. Isso a gente resolve. O que eu preciso é de alguém honesto, com vontade. O resto se aprende." Ela passou a mão no rosto, sentiu o suor na testa. Pensou em Gabriel, na cama pequena, nas fraldas contadas, no medo de não conseguir pagar o próximo pacote de leite. Pensou na última noite mal dormida, nas olheiras que tentava disfarçar com base barata. "Eu não sei nem o que dizer. Só pensa com calma. Se quiser tentar, a vaga é sua." Ele colocou um cartão de visitas sobre a mesa. Nome, número e o endereço do escritório. Camila pegou devagar como se fosse um papel feito de vidro.
Vinícius terminou o café, se levantou e disse apenas: "Me liga se decidir." Saiu com o mesmo jeito de sempre, calmo, cabeça baixa, sem olhar para trás. Camila ficou ali parada por vários minutos encarando o cartão como se ele fosse mágico. O coração disparado, as pernas tremendo. Era uma porta se abrindo. Grande, inesperada e assustadora. Naquela noite, deitada ao lado de Gabriel, ela não conseguiu dormir. Repassou cada palavra, cada detalhe. Pensou em 1000 cenários. Será que era arriscado? Será que dava para confiar? E se fosse só um impulso e depois ela se arrependesse? Mas e se fosse a chance da vida dela? Aquela que só aparece uma vez e, se a gente não agarra, some para sempre? De manhã, quando o dia clareou, ela não tinha todas as respostas, mas tinha uma certeza. Não queria viver presa naquela mesma rotina para sempre. E às vezes, o medo é só um sinal de que a gente está prestes a mudar de verdade. Camila subiu os degraus devagar, com Gabriel no colo e uma mochila nas costas. O portão de ferro abriu com um estalo, automático, e a funcionária da casa, uma senhora de óculos chamada Cida, foi quem a recebeu com um sorriso gentil e meio tímido. "Pode entrar, Camila. O quarto que o Dr. Vinícius separou é aqui pelo lado de fora. Tem entrada independente", disse enquanto guiava a moça por um corredor lateral, com piso de pedra e plantas altas dos dois lados. Camila só conseguia olhar ao redor tentando disfarçar o choque. Era outra realidade. Um jardim enorme, árvores bem cuidadas, uma casa que parecia de novela. Janelas de vidro, cortinas claras, uma piscina enorme nos fundos. Ela nem sabia onde colocar os olhos. Nunca tinha pisado num lugar daqueles. O quarto onde ficaria era nos fundos, pequeno, mas ajeitado. Cama de casal, um berço já montado no canto, uma cômoda branca, ventilador de teto. Tudo arrumado com cuidado. Tinha até um pacote de fraldas em cima da cama, com um bilhetinho escrito à mão. Para começar. Camila respirou fundo. Apertou Gabriel contra o peito e sentiu os olhos encherem. Não sabia se era alívio, medo ou os dois juntos. Talvez fosse só a sensação de finalmente estar num lugar seguro. No primeiro dia, ela quase não falou com Vinícius. Ele passou apressado pela cozinha, acenou de longe e saiu com o celular no ouvido. A casa parecia silenciosa demais, com uma calma que dava até estranheza. Cida explicou como tudo funcionava. As refeições eram preparadas pela cozinheira, mas ela podia usar a cozinha nos horários livres. Gabriel teria prioridade no que precisasse, e ela poderia trabalhar de forma flexível. Só precisava cumprir os horários combinados. Camila começou pelas tarefas simples: organizar a agenda de reuniões, atender ligações, separar documentos, revisar e-mails. O escritório de Vinícius ficava no andar de cima, enorme, cheio de livros, com uma parede inteira de vidro que dava vista para a cidade. Ele falava pouco, direto ao ponto, mas sempre com educação. Nunca levantava a voz, nunca olhava com superioridade. E isso deixava ela ainda mais nervosa. Porque parecia que ele confiava nela mais do que ela mesma confiava. Na segunda noite, Camila acordou com Gabriel chorando. Tentou acalmá-lo no berço, mas não deu certo. Pegou no colo, foi até a cozinha preparar a mamadeira. No caminho, cruzou com Vinícius, que estava na sala, sentado no sofá, descalço, com um copo de água na mão. "Tá tudo bem?" Ele perguntou com a voz baixa. Ela fez que sim, com um sorriso cansado. "Ele tá meio agitado hoje, deve ser os dentes. Posso ajudar em algo?" "Não, tranquilo. Já tô acostumada." Respondeu rápido, envergonhada por estar toda descabelada de pijama velho. Vinícius só assentiu e ficou ali, olhando pro vazio. Camila terminou de fazer a mamadeira, voltou pro quarto e não conseguiu parar de pensar naquela cena. Tinha algo naquele homem, algo triste, como se ele também carregasse um peso que ninguém via. Na manhã seguinte, a rotina começou a se ajeitar. Camila trabalhava das 8 até as 2. O resto do dia era livre. Às vezes ficava na varanda com Gabriel. Às vezes lia, às vezes organizava os papéis que ele deixava espalhados.
Começou a entender melhor o que ele fazia. Era dono de uma empresa grande de tecnologia, com dezenas de funcionários. Tudo aquilo, que parecia distante, agora estava ali, bem na frente dela. Nos intervalos trocavam poucas palavras, mas tinham pequenos momentos de silêncio compartilhado. Um café na varanda, um comentário sobre o clima, uma troca de olhares rápidos durante a entrega de um relatório. Nada demais, mas o suficiente para criar uma estranha sensação de proximidade. Como se, mesmo com vidas tão diferentes, eles tivessem algo em comum. Talvez a solidão, talvez o cansaço de fingir que tá tudo bem. Num fim de tarde, Vinícius apareceu na porta do quarto dela com uma pasta na mão. Esqueci isso aqui, desculpa incomodar. Camila pegou sem saber onde colocar as mãos. Gabriel estava no chão brincando com um mordedor. Ele parece bem agora, disse Vinícius olhando para o bebê. Tá melhor, graças a Deus. Dormiu a tarde toda. É um menino bonito. Ela sorriu, sem graça. Puxou o pai. Vinícius fez que sim com a cabeça, mas não insistiu. Deu boa noite e foi embora. Camila fechou a porta devagar, encostou as costas nela e ficou parada por alguns segundos. Algo estava mudando. Ela não sabia o quê, nem se era certo, mas sentia que aquele lugar estava mexendo com ela de um jeito que não esperava. A segurança, o silêncio, a forma como era tratada com respeito, tudo isso estava começando a quebrar as barreiras que ela construiu para se proteger. E ainda era só o começo. Na quarta-feira, o dia estava indo normal. Camila acordou cedo, preparou o leite de Gabriel, deixou ele brincando no tapetinho da sala e subiu para o escritório de Vinícius para organizar uns contratos que ele pediu. O clima estava tranquilo, como vinha sendo nas últimas semanas, até que um barulho de salto ecoando pelo piso da entrada chamou a atenção. Cida apareceu na porta do escritório meio sem jeito. Doutor, tem uma moça lá embaixo. Tá dizendo que é a Laura. Disse que é urgente. Vinícius levantou a cabeça devagar. O rosto dele mudou na hora. Não falou nada por alguns segundos. Só olhou fixo pro nada. Manda subir. Camila sentiu um arrepio estranho. Não sabia quem era essa Laura, mas deu pra ver que o nome mexia com ele. Fechou a pasta devagar e se levantou. Quer que eu volte depois? Pode ficar, respondeu meio seco. É coisa rápida. A escada rangeu com o som do salto se aproximando. Camila ajeitou o cabelo tentando parecer natural, mas o desconforto crescia. Quando Laura entrou, parecia que tinha saído de uma revista de moda. Cabelo liso, roupa cara, perfume forte e um olhar direto, daqueles que já chegam, tirando as medidas. Vinícius, ela disse com um sorriso forçado. Finalmente. Achei que ia ter que mandar sinal de fumaça. O que você quer, Laura? Ela se fez de ofendida, mas não deu muita atenção à pergunta. Olhou ao redor do escritório, os móveis, a vista. Depois pousou os olhos em Camila, como quem quer deixar. Claro que notou cada detalhe. Não vai me apresentar? Vinícius respirou fundo. Camila, ela trabalha aqui. Laura estendeu a mão com um sorriso frio. Muito prazer. Sou uma velha amiga. Camila apertou a mão, mas sentiu a tensão no ar. A forma como Laura olhava era afiada, como se dissesse: sei exatamente o que você está fazendo aqui. A conversa que se seguiu foi cheia de indiretas. Laura falava como se conhecesse Vinícius profundamente. Lembrava de viagens, comentava sobre o gosto dele por café sem açúcar, citava nomes de amigos em comum. Cada frase parecia ter o objetivo de deixar claro que ela fazia parte de um passado importante. Camila ficou ali, parada, tentando não demonstrar nada, mas por dentro, sentia que tinha algo errado. Laura não estava ali só para visitar. Era nítido que tinha um motivo por trás daquele teatro todo. E quando ela finalmente foi embora, deixando um beijo no rosto de Vinícius e outro olhar atravessado para Camila, o clima no escritório ficou pesado. Ela é sua ex? Camila perguntou, tentando parecer casual. Vinícius demorou para responder. Foi. Há muito tempo. E ela sempre aparece assim do nada? Quando quer alguma coisa, sim. Ele voltou para o computador e encerrou o assunto.
Mas Camila sabia que aquela história ainda ia render. Nos dias seguintes, Laura voltou mais de uma vez, às vezes com desculpas bobas como "esqueci meus óculos" ou "só vim ver como você tá". E sempre que aparecia, fazia questão de cumprimentar Camila com aquele mesmo sorriso cínico, aquele olhar de cima para baixo, como quem quer provocar sem falar nada. Cida, que já conhecia Laura de outras épocas, puxou Camila num canto da cozinha um dia e falou baixo: "Fica de olho nessa mulher. Ela é dissimulada. Já fez muita confusão aqui. Vinícius ficou um bom tempo mal por causa dela." Camila não respondeu, mas guardou a informação. Já tinha percebido que Laura não era confiável. O jeito que ela falava, se comportava, tudo era pensado. E o pior, parecia que estava tentando marcar território, como se quisesse deixar claro que aquele lugar era dela e Camila era só uma intrusa de passagem. Um dia, Laura apareceu de surpresa enquanto Camila brincava com Gabriel na varanda. Ela se aproximou devagar com um sorriso forçado. "Que bebê lindo, é seu?" "É sim", respondeu Camila já tensa. Laura se abaixou para olhar Gabriel e falou: "Bonito mesmo. Deve dar um trabalhão, né? E você ainda consegue trabalhar aqui?" Impressionante. O tom não era elogio, era provocação disfarçada. Camila respondeu com um "a gente se vira" e pegou o Gabriel no colo. Não queria papo. Deve ser bom ter alguém como Vinícius por perto. Ele é generoso com quem precisa. Camila não respondeu. Só olhou nos olhos dela, firme. Laura sorriu e virou as costas. Naquela noite, deitada com Gabriel no quarto, Camila ficou pensando. A sensação era clara. Laura tinha voltado com um objetivo, e não ia medir esforços para conseguir o que queria. A paz que ela começava a sentir naquela casa estava por um fio. E pela primeira vez, sentiu medo de perder tudo, que mal tinha começado a construir. Laura começou a aparecer mais vezes. Não era todo dia, mas era o suficiente para incomodar. Às vezes passava só para trazer uns papéis que, segundo ela, Vinícius tinha esquecido na casa dela, o que já era estranho, já que ele não pisava lá fazia tempo. Outras vezes inventava de passar para ver Cida ou tomar um café rápido, mas sempre dava um jeito de cruzar com Camila, e cada encontro era uma mistura de provocação com sorrisos falsos. Camila no começo tentava ignorar, só que não dava para fingir por muito tempo. Começou a notar olhares dos outros funcionários. Gente cochichando, se afastando quando ela entrava na sala. A cozinheira, que sempre era simpática, parou de puxar conversa. O segurança do portão, que antes brincava com Gabriel, ficou mais seco. Tudo começou a mudar devagar, como uma neblina estranha cobrindo o clima da casa. Foi Cida quem contou o que estava acontecendo. Chamou Camila no cantinho da lavanderia, olhando para os lados antes de falar. "Tem gente dizendo que você tá se aproveitando do Vinícius, que você tá dando em cima dele só para conseguir casa e comida." Camila arregalou os olhos, o estômago virou. "Como assim? Quem falou isso?" Cida fez um gesto com a cabeça, tipo, "pra que perguntar?" E sussurrou: "Laura." Ela não fala diretamente, mas planta. Fala com o jardineiro, com a cozinheira. Vai soltando as coisas como se fossem fofoca antiga, como se fosse verdade. E o povo acredita, porque ela já foi da casa. Camila sentiu o chão sumir por uns segundos. Aquilo era sério. Não era só antipatia. Era veneno mesmo, espalhado aos poucos, sorrateiro. E o pior, ela não sabia como reagir. Não queria criar confusão, mas também não podia deixar que acabassem com a reputação dela daquele jeito. Naquela noite tentou conversar com Vinícius. Esperou ele terminar de falar no telefone e entrou no escritório. "Posso te falar?" "Uma coisa?" Ele assentiu, ainda digitando no computador. "Tem gente dizendo coisas sobre mim aqui dentro da casa. Coisas que não são verdade." Vinícius parou o que estava fazendo. Olhou para ela com calma. "O que exatamente?" Ela respirou fundo. "Que eu tô me aproveitando da situação. Que eu tenho interesse em você por causa de dinheiro. Por estar morando aqui." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Camila não sabia se aquilo era bom ou ruim.
Você sabe de onde isso tá vindo? Ela não queria jogar ninguém debaixo do ônibus, mas respondeu. Acho que vem da Laura. Não tô acusando, mas foi depois que ela começou a aparecer que as pessoas mudaram comigo. Vinícius apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e soltou o ar devagar. Eu já imaginei. Laura tem esse jeito. Ela não aceita perder espaço. Mas eu não quero espaço de ninguém, Vinícius. Eu só tô tentando reconstruir minha vida. Ele assentiu com o olhar sério. Eu acredito em você. E se alguém quiser espalhar mentira, que prove. Camila agradeceu, aliviada por dentro. Mas sabia que a situação não ia parar por ali. Laura era insistente. Não ia desistir fácil. E tinha outra coisa. Ela não gostava de ser ignorada. Quanto mais Vinícius se afastava, mais ela se aproximava dos outros tentando ganhar aliados. Teve um dia que Laura entrou na sala e, fingindo simpatia, soltou. Camila, posso falar com você rapidinho? Camila respondeu com um pode sim, meio desconfiado. Eu queria te pedir desculpas se alguma coisa que eu disse te incomodou. Às vezes eu falo demais, sabe? Mas é porque eu me preocupo com o Vinícius. Ele é uma pessoa importante para mim, sempre foi. Eu só não quero ver ele cair em enrascada de novo. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo era mais uma indireta do que um pedido de desculpas. E ela sabia disso. Eu entendo, só que eu não sou uma enrascada. Tô aqui para trabalhar. Nada mais. Laura deu um sorrisinho e tocou no braço dela, como quem diz, calma, querida. Tomara que continue assim. E foi embora. Depois disso, Camila passou a andar sempre com a cabeça erguida. Evitava dar papo, evitava espaços onde Laura pudesse plantar coisa. Mas mesmo assim não era fácil. Uma das funcionárias da empresa, que nunca tinha falado com ela, passou por Camila um dia e disse com ironia, tá bem acomodada, hein? Camila fingiu que não ouviu. Mas por dentro ardia. Era difícil trabalhar, cuidar de Gabriel, se manter firme e ainda lidar com a desconfiança de quem nem conhecia a história dela. E tudo isso por causa de uma mulher que não aceitava perder espaço para alguém que não tinha nome, nem dinheiro, nem sobrenome importante. Mas uma coisa Camila tinha: coragem. E isso, ninguém ia tirar dela. Era uma segunda-feira quente, abafada, e o dia começou esquisito. Camila chegou no escritório como sempre. Gabriel tinha dormido mal e ela também. Estava mais cansada que o normal, mas tentou seguir a rotina. Entregou os papéis do dia, conferiu os e-mails, preparou o café de Vinícius como fazia todas as manhãs. Só que dessa vez ele mal olhou para ela quando pegou a xícara. Obrigado, disse seco, sem levantar os olhos do computador. Ela sentiu na hora que tinha algo errado. O jeito dele, o tom, até a forma como se sentou na cadeira era diferente. Ficou na dúvida se falava alguma coisa ou deixava passar. Mas no fundo sabia que precisava entender. Aconteceu alguma coisa? Vinícius suspirou fundo, largou a caneta na mesa e finalmente olhou para ela. Você contou para alguém sobre meus negócios? Camila arregalou os olhos. O quê? Hoje cedo um cliente me ligou perguntando sobre um contrato que só eu e você tínhamos visto. E ontem ouvi alguém da empresa comentando sobre uma proposta confidencial. Coisas que só circulam aqui. Dentro, ela deu um passo para trás assustada. Tá achando que eu falei? Ele não respondeu de cara. Só ficou olhando com a expressão dura. Isso doeu mais do que qualquer palavra. Vinícius, eu nunca faria isso. Nunca. Nem saberia como falar disso com alguém. Eu mal entendo esses contratos. Você sabe disso? Ele se levantou da cadeira, andou até a janela, cruzou os braços. Eu quero acreditar, Camila. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Informação vazando, gente espalhando coisas. E você tá aqui dentro, tem acesso. Eu preciso pensar em tudo. Ela sentiu o sangue ferver. A vontade de chorar veio na hora, mas segurou. Você quer dizer que me acolheu aqui e deixou eu trabalhar com você, mas nunca confiou de verdade? Vinícius virou para ela com cara de quem também estava cansado. Não é isso. Mas eu já fui enganado antes. Por gente que eu achava que era de confiança. Eu não sou essas pessoas, Vinícius. Eu tenho um filho para cuidar. Não tô brincando.
com a sua vida, nem com a minha. O silêncio tomou conta do escritório por alguns segundos. Ela não conseguia acreditar que depois de tudo que já tinham vivido ali, ele ainda duvidava dela. Aquilo cortava mais fundo do que qualquer fofoca inventada por Laura ou cochicho de funcionário. Se você acha que eu sou o problema, eu posso sair. É só dizer. Vinícius não respondeu. Só passou a mão no rosto, como quem estava se arrependendo no meio do caminho. Não é tão simples, Camila. É sim. Você me deu uma chance quando ninguém mais deu. Mas se essa chance veio com desconfiança, não valeu de nada. Ela saiu do escritório sem esperar resposta. Desceu as escadas com o coração disparado, com raiva, tristeza, um misto de tudo. Gabriel estava no quarto, dormindo, e ela se trancou lá com ele. Sentou no chão, encostou na parede e deixou as lágrimas caírem. Aquilo doía porque ela tinha se dedicado de verdade. Não era só um emprego, era um recomeço. E agora, parecia que tudo estava desmoronando outra vez. Naquela tarde não saiu do quarto. Cida bateu na porta, ofereceu comida, mas ela recusou. Queria ficar sozinha, pensar, entender o que ia fazer dali para frente. À noite ouviu passos na varanda. Vinícius passou pelo corredor, parou na frente da porta dela, mas não bateu. Ficou alguns segundos ali e foi embora. O silêncio entre eles cresceu mais do que qualquer palavra dita. No dia seguinte, Camila acordou decidida. Ia sair. Não dava mais para viver num lugar onde a confiança quebrava com um cochicho. Arrumou as coisas devagar, colocou Gabriel no sling e começou a encaixotar as poucas roupas que tinha no armário. Quando Cida viu, tentou convencer a ficar, mas ela só respondeu: "Não é orgulho, é respeito próprio." Cida assentiu, com os olhos cheios. Ninguém precisava dizer mais nada. Todo mundo ali sentia que algo tinha se partido. E mesmo sem gritos, sem escândalo, a briga entre eles tinha deixado uma ferida que ia demorar para fechar. Camila ficou o resto do dia quieta, trancada no quarto, com Gabriel no colo, pensando em tudo que tinha acontecido. Tinha feito as malas, de novo, coisa que já fazia no automático. Mas o peso no peito era diferente dessa vez. Não era só decepção, era mágoa. Porque lá no fundo, mesmo sem admitir, ela tinha começado a confiar. Não só no emprego, no ambiente novo, mas nele também. E agora parecia que nada disso era de verdade. Só que à noite, quando o silêncio da casa virou companhia, os passos de Vinícius voltaram a ecoar no corredor. Era como se ele também estivesse preso naquela sensação estranha de que algo importante tinha quebrado. Ele passou de novo pela frente do quarto dela. Parou. Não bateu. Ficou uns segundos e seguiu. Camila ouviu, ficou em silêncio, mas o coração bateu mais rápido. Não era orgulho, era dor mesmo. No dia seguinte, ela decidiu ir até o jardim. Gabriel precisava de sol, e ela precisava de ar. Sentou no banco de pedra debaixo da árvore e ficou ali com ele no colo, vendo os passarinhos, sentindo a brisa. Foi aí que Vinícius apareceu devagar, segurando 2 xícaras. Ofereceu uma para ela sem falar nada. Camila olhou, pensou em recusar, mas aceitou. Pegou a xícara e ficou olhando para o fundo dela. "Eu fui injusto", ele disse, olhando para o chão. Ela não respondeu, só continuou com os olhos na bebida quente. "É difícil para mim confiar em alguém, mas isso não justifica ter desconfiado de você." Camila respirou fundo. A vontade era dizer um monte de coisa, jogar tudo na cara dele. Mas no lugar disso, perguntou: "Por que você é assim?" Vinícius olhou para ela com um pouco de surpresa. "Assim como?" "Frio. Fechado. Sempre com esse escudo." Ele pensou antes de responder. "Porque eu já fui muito aberto e quebrei a cara. Quando meu irmão morreu, eu meio que desliguei uma parte de mim. Eu confiava nele mais do que em qualquer um. Depois daquilo, nada mais pareceu seguro." Camila ficou em silêncio. Era a primeira vez que ele falava do irmão com tanta clareza. Ela sentiu que ali tinha um pedaço do quebra-cabeça. "E a Laura?" perguntou. Vinícius suspirou.
Ela apareceu quando eu estava no chão. Me deu atenção, carinho. Mas era tudo fachada. Quando ela percebeu que não ia controlar, minha vida me largou. Só que agora tá tentando voltar e... Bom, você viu. Camila soltou um riso irônico sem humor. E eu acabei levando a culpa por isso tudo. Ele balançou a cabeça com cara de quem tava envergonhado. Eu sei. E tô tentando consertar. Não quero que você vá embora. Ela olhou pra ele séria. Eu também não quero ir. Mas eu não posso ficar num lugar onde não confiam em mim. Vinícius se levantou do banco, deu 2 passos e depois parou de costas. Então me dá uma chance de mostrar que eu confio, que eu quero que você fique por você. E não porque é conveniente. Ela ficou olhando ele ali, parado, vulnerável. Não era mais o homem frio, o chefe sério. Era um cara machucado, tentando aprender a lidar com alguém que também vinha, cheia de cicatrizes. No fim da tarde, Camila levou Gabriel para o quarto e começou a desfazer a mala, aos poucos. Como quem ainda não tem certeza, mas quer acreditar que talvez, só talvez, as coisas possam ser diferentes dessa vez. Nos dias seguintes, tudo ficou mais calmo. Vinícius passou a descer mais para tomar café com ela. Sentava na varanda, perguntava sobre Gabriel, contava umas histórias de infância que Camila não esperava ouvir. Ela ria, fazia piada, e ele respondia com sorrisos que antes pareciam impossíveis. Não era um romance. Ainda não. Mas era algo se formando meio... sem querer. Uma conexão que não tinha nome, mas que crescia no silêncio das conversas simples. Um dia, Gabriel estava com febre. Camila estava desesperada. Achou que era só os dentinhos, mas a febre não baixava. Foi Vinícius quem apareceu no quarto com um termômetro digital e um remédio que ele tinha no armário. Ficou ali ao lado da cama até o bebê dormir. Não falou muito, só ficou. Presente, Camila olhou para ele com olhos marejados. Obrigada, ele só respondeu. Você não tá sozinha aqui. E naquele instante, ela acreditou. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, ela sentiu que aquele homem estava mudando. E que, talvez sem perceber, ela também estivesse. Camila estava na varanda aproveitando o fim da tarde com Gabriel no colo. O menino se divertia com suas mãozinhas e ela ria baixinho. Aquele momento tranquilo fez o coração dela relaxar depois de dias intensos com Laura e a mudança de clima entre ela e Vinícius. De repente, ela ouve o interfone tocar. É tarde para visita e ela estranha. Camila desce até a portaria para ver quem é. É Daniel parado do lado de fora com a expressão mais estranha que ela já viu. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, camiseta surrada. Ele vê o rosto dela pela câmera e demora a falar. Camila, dói ficar aqui fora. Ele diz, a voz embargada. Ela sente um frio na barriga. A última vez que tinha visto Daniel, o abandono, as dívidas, o caos. Ele a deixou porque não aguentava a responsabilidade. Agora ele voltou como se fosse pedir perdão? Ou pior, ela aperta o botão para liberar a entrada. Daniel entra e não sabe onde olhar. Cai no sofá da sala, braços abertos, gesticulando como quem tenta explicar. Camila e Gabriel sobem as escadas devagar. Por que voltou? Ela diz quase sussurrando. Vim ver o Gabriel. A voz dele falha. E... falar contigo. Camila coloca Gabriel no berço. Ele chora, olha para os dois. Daniel se encolhe. Mãe. O bebê embarga a voz. A cena corta tudo. Daniel suspira e olha para Camila como se ficasse envergonhado. Eu fiz uma merda, mas quero acertar. Tá tudo errado sem você e com ele longe. Me arrependi de ter ido embora. Ela respira devagar, encara o rosto dele. A raiva vem à tona. Arrependido? Você sumiu comigo com o Gabriel. Deixou a gente quebrar. Suas dívidas, seus golpes. Eu paguei tudo, quase perdi tudo. Te esperei, e você jamais voltou. Daniel engole seco. Baixa os olhos. Eu não conseguia, mas me arrependo. Quero a guarda. Vou fazer tudo certo agora. Prometo. Camila estremece. A ideia de entregar o Gabriel pro pai de novo lhe causa uma pontada no peito. As mãos dela tremem. Guarda. Ela repete.
E o que é tudo certo para você? Ele levanta a cabeça, olha nos olhos dela. Vou trabalhar de verdade, sem golpe, sem fugir. Posso morar com você? No mínimo perto para ajudar a cuidar. Durante o silêncio, Camila percebe um misto de sentimentos. Raiva, preocupação, medo. Ela sabe que Daniel não é sinistro, mas também sabe que ele deixou a vida dela virar tempestade. Acha que a chance de fazer diferente agora é pequena. Ela senta no sofá, pega uma almofada e abraça. Daniel faz o mesmo do outro lado. Gabriel tenta sorrir de novo. O clima fica pesado. De repente a campainha toca de novo. Ela solta um grito. Cai os braços. Quando olha, vê Vinícius parado lá, com o olhar preocupado. O que está acontecendo? Ele fala sério. Daniel enrijece. Camila se levanta e vai até a porta. Vinícius. Ele voltou. A expressão dele escurece na hora. Camila vê o rosto dele mudar. Algo dentro dele se fecha. Ela não sabe o que fazer. O repito, ele diz baixinho encarando Daniel. Você não entra aqui. Daniel empalidece. O clima fica pesado. Ele abre a boca para falar, mas não consegue. Virado por Vinícius, ele abaixa os olhos e sai andando de costas, sem tirar os olhos da casa até chegar ao portão. Camila fecha a porta devagar, encostada contra ela com a mão trêmula. Ela volta pro sofá e sussurra pro menino. Foi o pai. Ele quer algo. Gabriel parece confuso. Vinícius entra, olha a cena. Camila não fala nada. O silêncio fala por si. Vinícius pega o bebê no colo, acalma ele. Camila senta ao lado. O peito aperta. Ela sabe que a vida deu um giro novo. Daniel apareceu de novo e trouxe mais emoções, mais perigos, mais indefinição. E enquanto ela olha para o bebê nos braços de Vinícius, sente que a história aérea ficou maior. Isso tem que ser resolvido. Agora. Camila acordou com Gabriel, chorando baixinho no berço. Levantou no escuro, pegou ele no colo e seguiu até a cozinha, ainda com o pijama velho. Fazia café, balançava o bebê, tentando organizar os pensamentos, até que o silêncio da casa foi quebrado pelo som do celular. Era uma notificação de e-mail. Ela conferiu e sentiu o estômago congelar. Era uma mensagem do escritório de advocacia de Daniel. Um aviso formal. Ele tinha entrado com um pedido de guarda compartilhada de Gabriel. Imediato. A surpresa virou pânico. Guarda compartilhada? Depois de tudo, ele mexia nisso agora? Camila sentou no chão, com o bebê nos braços, o rosto pálido. Não conseguia processar. Tudo girava na cabeça. A noite mal dormida, os medos que tinham voltado, a presença forçada de Daniel. Ela sentia o chão sumir de novo. Naquele instante, Vinícius apareceu. Parecia ter saído do banho. Cabelo úmido, rosto sério. O que? Foi? Perguntou olhando para o celular dela. Ela mostrou o e-mail. Os olhos dele ficaram maiores do que o normal. O silêncio que veio depois foi pesado. Isso é complicado. Ele falou baixo. Guarda compartilhada logo agora? Ele nunca cuidou de nada, respondeu ela com voz embargada. Sumiu, e agora quer direitos. Vinícius levantou, ficou de pé ao lado do balcão. Ele quer aparecer bem, mas isso vai te afetar. Vai ser conturbado, um teste. Tem que nos preparar. Camila engoliu em seco, balançou a cabeça. Eu só quero proteger o Gabriel. Não quero que um processo bagunce a vida do meu filho. Ele passou a mão no ombro dela. Vamos com calma. Primeiro, a defensoria vai responder. Você não vai sozinha. Vai ter advogado. A gente pode reunir provas do histórico dele. Ele desapareceu da vida de vocês. Isso pesa. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Ele pegou o bebê, embalou devagar. Camila sentou e encarou a primeira xícara de café do dia, fria. Durante a manhã, o escritório de advocacia mandou mais documentos. Notificações de que o pai alegava interesse em acompanhar os cuidados do filho, nas decisões médicas e tudo mais. Camila lia e relia. Cada palavra parecia um soco no peito. Ela sabia que poderia perder essa batalha. E isso não era só sobre ela.
Era sobre estabilidade, rotina, paz. Cida apareceu com comida e perguntou se estava bem. Camila disse que não. Sabia. O medo transbordava. Não sabia como reagirão os colegas dali de casa. Se Laura iria usar isso como munição. Se Gabriel entenderia algum dia que aquilo tinha sido justo. Mais tarde, ela conseguiu marcar uma reunião numa advogada da assistência. Sentaram à mesa da sala. Papéis espalhados, formulários prontos. A advogada deixou claro. Guarda compartilhada era prevista por lei, mas só valia se os dois pais tivessem condições de exercer. Com o histórico de abandono, ela tinha chance. Camila contou da vida dura com Gabriel sozinha, da dedicação que tinha, do emprego estável de Vinícius presente como apoio, mas reconheceu que precisava apresentar provas. Mensagens não respondidas, meses sem contato, boletins de ocorrência que ele não fazia quando a casa foi invadida. Tudo isso contava. No fim da tarde, ela desceu para o escritório de Vinícius, com o corpo pesado, mas um pouco mais forte. Ele a esperava com o bebê no colo. Ela sentou, ele entregou um copo de água, ela respirou. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse. Eu tô com você, Camila. Você não vai passar por isso, sozinha. Ela assentiu. Sentiu um alívio estranho. Era o medo da briga, mas também o peso de ter alguém ali do lado. O problema tinha surgido do nada, mas a resposta estava sendo dada com cuidado e atenção. O mundo parecia balançar, mas pela primeira vez ela sentia que não caía sozinha. No caminho para casa, depois de um dia pesado, ela caminhou devagar com Gabriel no sling. Pensava no que vinha pela frente. Audiência, entrevistas, provas. Mas sentia uma certeza diferente. Não era fraqueza. Era vontade de lutar. E mais do que nunca ela sabia que não ia abrir mão daquilo, nem da batalha, nem do filho, nem da vida que estava construindo. Camila estava voltando do mercado com 2 sacolas na mão e Gabriel no sling, quando viu de longe uma cena que congelou o corpo dela. No outro lado da rua, em frente a uma cafeteria chique da cidade, Daniel e Laura estavam sentados juntos, rindo, de boa. Parecia almoço entre amigos de infância, mas ela sabia que aquilo não era coincidência. Ficou parada um tempo observando. O jeito como Laura falava baixo e se inclinava para perto dele. O modo como Daniel balançava a cabeça e sorria, como se tivesse ouvindo alguma proposta boa demais para ser verdade. Camila apertou a alça da sacola, virou as costas e foi embora, com o coração a mil. Tava claro, os dois estavam se juntando para alguma coisa. E não era para desejar boa sorte para ninguém. A noite contou para Vinícius. Ele não pareceu tão surpreso quanto ela esperava. A Laura sempre soube jogar. Ele disse sério. Se ela viu no Daniel uma chance de desestabilizar você, ela vai usar. Camila passou a noite acordada. A cabeça girava com 1000 pensamentos. Imaginava os dois inventando mentiras, manipulando a justiça, tentando sujar a imagem dela. O medo tomava conta, mas a raiva também. Não era possível que, depois de tudo, ainda tivesse gente querendo puxar o tapete dela. No dia seguinte, começou a sentir os efeitos. A advogada dela recebeu um anexo no processo. Uma declaração feita por Laura, dizendo que frequentava a casa de Vinícius e que testemunhou comportamentos questionáveis de Camila em relação à criação de Gabriel. Dizia que ela era inexperiente, emocionalmente instável e dependente do patrão. Camila quase rasgou o papel de tanto ódio. Como ela tem coragem? Gritou jogando os papéis na mesa. A advogada tentava manter a calma. Vamos rebater tudo. Isso é jogada suja. E se for preciso, vamos mostrar quem são essas pessoas. Camila sabia que Laura tinha influência, conhecia gente, tinha acesso a advogados bons. Daniel era esperto, manipulador. A união dos dois podia causar estrago. E ela estava no meio de tudo isso, tentando manter a cabeça erguida e proteger o filho. Nos corredores da casa, o clima mudou. Cida comentou que Laura tinha passado lá outro
Dia na ausência de Vinícius e ficado conversando com funcionários. Disfarçada, soltando veneno. Alguns passaram a evitar Camila. Os cochichos voltaram. Era como se ela estivesse cercada de novo. Vinícius tentou blindar ela do estresse, mas também estava irritado. Eu devia ter cortado o contato com a Laura há muito tempo, disse, batendo a porta do escritório com força. Ele se ofereceu para dar um depoimento a favor de Camila no processo. Queria deixar claro para o juiz que ela cuidava bem do filho, que era responsável, que não tinha nenhum tipo de envolvimento pessoal com ele, mesmo morando ali. Mas ela hesitou. E se parecer que você está forçando, que é tudo por interesse? Eles já estão tentando fazer parecer isso. Mas a verdade tem peso. Eu vi como você cuida do Gabriel. Ninguém precisa inventar nada, só mostrar o que é. Camila sabia que ele queria ajudar, mas também sabia que quanto mais a história crescia, mais perigosa ficava. E no fundo, ela sentia que Laura não ia parar até conseguir ver ela fora daquela casa. 2 semanas depois, veio o golpe mais sujo. Camila recebeu uma mensagem anônima com um vídeo. Era uma gravação da câmera de segurança da empresa onde Vinícius tinha uma filial. Laura aparecia entregando um envelope a um funcionário da recepção. Dentro, prints falsificados de conversas entre Camila e Vinícius, como se os dois tivessem um caso escondido. Conversas que nunca existiram. Ela levou o vídeo direto para a advogada. Isso é grave, a mulher disse. A gente pode abrir um processo contra ela. Mas antes disso, Camila mostrou o vídeo para Vinícius. Ele assistiu, calado. No fim disse só uma frase. Agora acabou a brincadeira. Ele pegou o telefone, ligou pro advogado dele e marcou uma reunião. Disse que ia até o fim para limpar o nome dela. Que Laura tinha cruzado um limite perigoso. Camila sentou no sofá, Gabriel no colo, o coração ainda disparado. Sentia o mundo se movendo rápido demais. Mas uma coisa era certa. Agora não era, mas só ela contra tudo. Tinha alguém lutando do lado dela. E ela não ia recuar. Aquela noite começou com o vento soprado do lado de fora e um silêncio pesado dentro da casa. Camila já tinha dormido mal algumas vezes, mas tinha certeza de que nada fora do normal estava por chegar. Gabriel dormia no berço, embalado pelo som fraco de um ventilador. Ela tentou sentar na cama para ler, mas os olhos cerravam. Resolveu levantar. Foi até a cozinha pegar água. A luz fraca do corredor parecia esticar as sombras. De repente, um barulho que não era vento. Algo bateu contra a porta da sala. Coração dela disparou. Pensou em chamar Vinícius, mas sentiu um clique no estômago. Não queria assustar Gabriel. Foi devagar, sem fazer barulho, até a porta da sala. A maçaneta ficou presa na mão. Parou. Respirou fundo. Empurrou a porta o mínimo possível. Lá fora, no chão, um objeto escuro brilhava. Parecia um revólver. As pernas dela fraquejaram. Antes que pudesse processar, a luz da sala se acendeu. Era Vinícius, aparecendo atrás dela, alarmado. Camila, o que você está vendo? Um revólver, respondeu ela com a voz falhando. Ele tomou a arma das mãos dela, tirou o pente e levou imediatamente para a porta. Chamou a segurança da mansão, a Cida pulou de vez da cozinha, o alarme baixinho tocou. Tudo aconteceu em segundos, mas parecia uma eternidade. Vinícius saiu para varanda com a arma. Cida foi atrás, trancou a sala. Camila pegou Gabriel nos braços, era só Deus e ela. Tinha medo do que poderia acontecer. O revólver já estava longe dela, mas o coração não deixava de bater. Ela se encostou na parede, sentiu o peito subir e descer com dificuldade. De repente, o barulho veio do jardim. Uma batida na porta dos fundos. A tensão explodiu quando ela ouviu uma voz sombria. Deixem ele sair, era Daniel. Alto, voz nervosa. Camila, abre aqui. Ela não se mexeu. Apertou Gabriel mais forte no colo. Parece que a voz dele era diferente. Ele estava desesperado. Vinícius voltou do jardim, fechou a porta com cuidado, segurou firme o revólver apontando para o chão. O que... é isso, Daniel? Daniel ficou parado do outro lado, as mãos na lateral da porta.
Por trás dele, sombras profundas das plantas iluminadas pela luz da rua. Eu quero ver o Gabriel. Ele falou, a voz mais trêmula do que antes. Isso não dá, rebateu Vinícius. Que arma é essa? Daniel estremeceu. Houve um acidente, um erro. Eu achei que vocês iam me impedir de ver o filho. Me desesperei. Camila sentiu um nó na garganta. Desespero e medo de novo. Ela tinha protegido Gabriel de tudo. E agora o perigo estava ali. Anda com a gente. Agora, disse Vinícius, com firmeza. Deita a arma no chão. Calma. Daniel ficou parado. Foi algo tenso. Ele engoliu seco, olhou para a arma refletida na luz amarronzada da madrugada. Finalmente, tropeçou. Deixou o revólver cair. A segurança trouxe ele para dentro. Fizeram algemas, temporárias. Cida pegou o bebê, levou para um quarto longe da sala enquanto médicos e polícia chegavam. Camila foi até Gabriel. Achou a irmã menor chorando no outro quarto. O bebê estava bem, mas ela chorava de medo. Pegou no colo, embalou devagar. Tá tudo bem, meu amor. Mãe tá aqui. O barulho alto da algema encaixando ainda ecoava pelos corredores. Ela se sentiu frágil de novo, porém protegida. Vinícius apareceu segurando a mão dela. Vai ficar tudo bem. Ela apoiou a cabeça no peito dele. Era tudo o que precisava ouvir. E no fundo, viu que a vida tinha mudado de novo. O caos tinha batido a porta, armado e sem pedir licença. Mas, ali juntos eles estavam resistindo. E Camila sabia que dali para frente nada seria igual. Depois daquela madrugada tensa, Camila não conseguiu mais dormir direito. Gabriel até descansava tranquilo no berço. Mas ela virava de um lado para o outro na cama, ouvindo cada estalo da casa como se fosse ameaça. O rosto de Daniel voltava à mente como um filme que ela não conseguia pausar. O jeito que ele apareceu, a arma no chão, o desespero dele, tudo. Era como se o perigo estivesse ali, escondido no escuro, esperando o momento certo para voltar. Vinícius tentou tranquilizar. Disse que o advogado estava cuidando de tudo, que a polícia já tinha registrado o boletim que Daniel responderia por invasão e ameaça. Mas isso não tirava o medo. A cabeça de Camila rodava com perguntas sem resposta. E se ele voltasse? E se levasse o Gabriel à força? E se ninguém conseguisse impedir? Só de imaginar, o estômago dela embrulhava. No fim da tarde, ela foi até o quartinho onde guardava as roupas do filho. Sentou no chão e começou a dobrar tudo com cuidado. Cada bodezinho, cada fralda, cada paninho de boca. Não era organização. Era plano de fuga. Ela precisava ir embora. Sumir. Pelo bem dela e principalmente do Gabriel, Cida entrou no quarto e viu a cena. Franziu a testa. O que tá fazendo? Camila tentou disfarçar. Tô ajeitando as coisas dele. Mas Cida percebeu. Se aproximou, baixou a voz. Vai fugir? Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça. Camila, pensa direito. Eu já pensei, Cida. Isso aqui virou um campo de guerra. O Daniel é perigoso. E eu tô colocando todo mundo em risco ficando aqui. Não posso deixar que algo aconteça com meu filho. Eu não confio que ele vá parar. Ele vai tentar de novo. E o Vinícius? Camila respirou fundo. Ele não pode ficar resolvendo tudo por mim. Eu já causei problemas demais. E se essa confusão respingar na empresa dele, na vida dele? Ele me ajudou, me protegeu, mas agora eu preciso sair. Ela terminou de fechar uma mochila, pegou Gabriel no colo e balançou, com carinho. Estava decidida. Saiu com o coração apertado, mas certa do que tinha que fazer. Esperou a noite cair. Quando tudo ficou quieto na casa, ela desceu devagar, passou pela cozinha, cruzou o quintal como uma sombra. Pulou a parte de trás do portão, com a ajuda de uma escada de jardineiro. Deixou uma carta no envelope simples no corredor perto do escritório. Escreveu só uma frase. Preciso proteger meu filho. Obrigada por tudo. Pegou um carro por aplicativo e pediu para ser levada para uma rodoviária de interior. Não sabia direito para onde ia, mas queria sumir do mapa.
Desceu com o sling no peito, Gabriel quieto, dormindo como se o mundo estivesse em paz. Comprou uma passagem qualquer sem pensar muito. Longe o suficiente para ninguém achar fácil. Durante a viagem, a chuva começou a cair fraca. O ônibus balançava na estrada escura, e ela olhava pela janela com os olhos marejados. Era como reviver o abandono do início, mas agora era ela quem escolhia sair. Estava fugindo, sim, mas por amor, por medo, por cuidado. E isso doía mais do que qualquer palavra. Quando chegou na cidadezinha, arranjou um quarto simples numa pensão. Quarto com uma cama só, cheiro de mofo. Mas Gabriel dormiu bem. Ela deitou no canto da cama, puxou a coberta até o queixo e ficou ali, abraçada ao filho, tentando entender tudo. Não tinha mais o conforto da casa de Vinícius, nem a proteção. Mas também não tinha os fantasmas batendo à porta. No fundo, ela sabia que não dava para se esconder para sempre. Que uma hora teria que encarar tudo de novo. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era respirar. Descansar sem medo. Recomeçar do zero, mesmo que fosse pela 1000ª vez. E ali, naquela cidade que ninguém conhecia o nome dela, Camila fechou os olhos e disse para si mesma: "Pelo meu filho, eu faço tudo, até desaparecer." Camila mal tinha se instalado na pensão, quando o telefone apitou. Era uma ligação de número desconhecido. Ela estava sentada à mesa do quarto amamentando Gabriel, quando atendeu com voz baixa. "Alô?" Do outro lado era Cida, com voz urgente e suave ao mesmo tempo. "Camila, sou eu." "É sobre o Gabriel." Ela congelou. O coração apertou. "O que aconteceu?" perguntou. Cida explicou que Vinícius estava mandando leite em pó diretamente para a pensão, junto com fraldas, remédios que o bebê precisava, até um vale farmácia, sem perguntar, sem se fazer grande. Só queria ajudar de verdade. Camila ficou sem respirar por um momento. Ela não pediu nada. Tinha fugido, sumido. Mas ali estava alguém pegando cuidado dela e do bebê, mesmo sem saber onde ela morava direito. Era o tipo de coisa que mostra confiança no outro. Não precisava de palavras nem reuniões, só de uma atitude real. Ela desligou o telefone e ficou ouvindo o silêncio do quarto, o som de Gabriel sugando a mamadeira. A lágrima escorreu devagar. Quando terminou, pegou o leite que tinha na sacola. Era o mesmo da marca que Gabriel conseguia digerir sem enjoar. Naquele gesto, viu segurança, viu apoio vindo de alguém que nem estava por perto, mas estava presente de verdade. No dia seguinte, foi até a portaria avisar que chegara a entrega. Mostrou a caixa com as coisas: fraldas, leite, remédio para febre, lenços. A moça que cuidava da pensão sorriu e disse que não sabia quem mandou, mas era ótimo para o bebê. Camila sorriu sem saber como explicar. À tarde, recebeu outra mensagem, de Vinícius, dizendo que se ela confiasse, ele queria registrar Gabriel como dependente do plano de saúde da empresa. Sem teorias, sem promessas, só uma proposta prática. Isso significava que se o menino adoecesse de novo, ela não dependeria de filas, de hospital lotado, de sofrer de novo. Camila sentou no chão do quarto, embalando Gabriel. Chorou, chorou, porque naquele momento se sentiu vista, acolhida. Chorou porque confiava nele mesmo distante. Puxou o celular, respondeu com um "ok, obrigada" e um carimbo de coração. Não precisava de mais nada. Naquele mesmo dia, ela resolveu organizar algumas contas. Abriu o papel do plano. Viu os detalhes do que estava coberto. Nossa, era muito. Consultas, remédios, exames. Abriu o olho para o preço. Era algo que sozinha ela nunca conseguiria pagar. O que mais pesava não era o dinheiro. Era ter alguém que a visse como gente, não como alguém bagunçada e fragilizada. Isso pesava. Nos dias que seguiram, cada vez que o motoboy chegava com fraldas pequenas para o bebê, ela sentia uma mistura de gratidão e estranhamento. Talvez fosse medo ainda. Talvez fosse querer estar sozinha. Mas ela entendeu que aceitar ajuda às vezes é preciso. E que confiança também pode ser algo que a gente recebe, não só dá. Quando ela sentiu Gabriel dormir tranquilo,
Abraçou o filho e falou baixinho: "Tá tudo bem, meu amor. Agora temos alguém do nosso lado." Não era só Vinícius que mandava essas coisas. Era alguém que acreditava nela mesmo depois de tudo. E Camila sentiu que daria uma chance de acreditar junto. E ali, no pouco espaço daquela pensão simples, a promessa de proteção tomou forma em fraldas, leite, plano de saúde. E com isso, para a primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia respirar sem medo. Ela estava no quarto com Gabriel dormindo, no berço, tentando organizar mentalmente as próximas semanas. Audiência, escola, documentos. Foi quando a campainha tocou. De novo. Era estranho, depois de tudo o que aconteceu, ela não esperava ninguém. Desceu com o peito apertado. Na porta, Cida entregou um envelope grosso, sem remetente. Camila pegou, a mão tremeu. Dentro, um pen, drive e um bilhete curto. "Assista, vai precisar." Fechou a porta e voltou para o quarto. Sentou na cama, ligou o notebook antigo que ela usava para pagar as contas. Plugou o pendrive e viu uma pasta com vários arquivos. Áudios, planilhas, prints de mensagens. O coração acelerou. Começou a ouvir o áudio primeiro. Era Laura conversando com Daniel. Voz dela doce, voz dele tensa. "Só precisamos que ela seja vista como interesseira", dizia Laura. "Quando eu mostrar para o Vinícius os papéis, ele vai entender." Ele respondia com pausa e raiva. "Tem que ser real. Então simula um arquivo de gastos dela na casa." O som fez o estômago dela se revirar. Não era só fofoca. Era armação. Seguiu para planilhas. Havia registros falsos de gastos altos em nome de Camila, compras em lojas de luxo, passagens aéreas inexistentes, print de conversa, supostamente entre Camila e um corretor de viagem, combinando tudo. Era muito bem montado. Camila sentiu o chão cair. Aquilo podia destruir tudo. E, para completar, um print de conversa entre Laura e alguém do escritório. "Mandei os documentos pro Vinícius. Agora é só questão de tempo." Mais raiva. Mais medo. Ela pegou o celular e ligou. Para a advogada. Não falou nada. Mandou mensagem: "Urgente. Tenho prova. Me ligue." Esperou. A advogada respondeu em segundos: "Venha à minha sala agora com esses arquivos." Camila respirou fundo, enrolou o pendrive num lenço e saiu. Fez uma mala pequena também, só o essencial. Foi direto para a empresa do advogado em outra região da cidade. Chegou com o olhar firme e entregou o pendrive. A advogada ficou séria. Disse: "Isso é grave. Vamos usar isso na audiência. E também vou pedir investigação." Camila sentiu uma faísca de esperança se acender. Era o momento de reagir de verdade. Quando voltou à pensão, recebeu outra mensagem, dessa vez do próprio Daniel. "Quer conversar? Preciso explicar." Ela não respondeu. Passou a noite revisitando cada linha dos áudios, cada print. E no fundo, sentia que agora tinha um trunfo. Não precisava mais ter medo. No dia seguinte, em silêncio, ela pegou Gabriel, colocou no carro compartilhado que a advogada providenciou e foi direto ao escritório de Vinícius. Ele a recebeu com um olhar preocupado, um misto de alívio e tensão no rosto dele. "Recebeu algo?" perguntou ele no corredor. Ela colocou o pendrive na mão dele. Sem olhar, apenas falou: "Escute. Não é da minha cabeça. É real." Ele passou o pendrive para o celular e começou a ouvir. Ali no corredor entre os escritórios, ela viu o rosto dele ficar tenso, a mandíbula fechar. Escutava o áudio com atenção. Quando terminou, olhou para ela e murmurou: "Ela foi longe demais." Ela assentiu sem soltar o olhar. Sentia que tinha finalmente cortado o nó que prendia sua vida àquelas mentiras. Existia muita frieza no que vinham fazendo, mas agora podia mostrar tudo ao juiz. Podia limpar o nome dela. E por mais que ainda houvesse caminho pela frente, ela sentiu que não estava mais indefesa. Estava armada com a verdade. E isso mudava tudo. Camila sentou na sala do tribunal com Gabriel no colo, o coração acelerado.
As cadeiras de madeira rangiam e o ar tinha um peso que deixava tudo mais sério. Ela estava com roupa simples, mas bem arrumada. Do outro lado da sala, Vinícius estava em pé, ao lado da advogada dela. Do lado de lá, Laura e Daniel, sentados juntos, com um semblante impaciente. A juíza pediu silêncio e começou a sessão. Primeiro foi o depoimento de Camila. Ela falou firme, com a voz meio embargada, mas sem chorar demais. Contou sobre a armação, as falsas acusações, o sofrimento. A advogada mostrou os áudios, os prints, os documentos forjados. Laura tentou rebater, dizendo que tudo era mal entendido, mas a juíza pediu provas concretas, as provas que Camila tinha trazido. Enquanto a sessão seguia, Camila olhava para Vinícius. Ele segurava a mão dela discretamente. O apoio dele dava força para ela continuar. Gabriel dormia no colinho dela, embalado pelo ritmo do tribunal. A advogada dele também depôs, falando sobre o apoio que Camila dava ao bebê, sobre como cuidava bem, sobre a criação tranquila que oferecia mesmo com tudo acontecendo. Chegou a vez de Laura. Ela tentou dizer que estava preocupada de verdade, que tinha visto sinais de instabilidade em Camila. Mas quando a juíza enviou os áudios para reprodução, a voz dela se embaraçou. Naquele momento ficou claro. Era tudo roteirizado para enganar. Os prints mostraram o esquema, as ligações com testemunhas que nunca tinham visto Camila. O jogo se virou. Daniel tentou se explicar, mas gaguejou. Não conseguiu justificar a armação. O juramento dele, que só queria ajudar, soou falso. Quando a juíza mencionou a invasão com arma e o medo de Camila e do bebê, a ficha caiu. A balança da justiça começou a pendurar para outro lado. No fim, a juíza fez anotações, tudo em silêncio. Finalmente falou: fica comprovado que houve tentativa de manipular processos, difamação e ameaça. Declaro procedente o pedido de proteção de Camila e Gabriel. Determino medidas protetivas imediatas contra Laura e Daniel, com restrição de contato. A guarda do menor permanece exclusivamente com a genitora, e qualquer tentativa de interferir será punida. Naquele silêncio depois da sentença, Camila sentiu o peito subir e descer fundo. Era como um filme que termina bem, mas ainda com cenas na cabeça. Gabriel chorou baixinho. Ela o pegou no colo e sussurrou: conseguimos, filho. Lá fora, Vinícius estalou a mão dela, apertou com carinho. O peso enorme que tinha sido construir a defesa tinha aliviado. Enquanto saíam do tribunal, os fotógrafos não estavam lá. A história era discreta, mas Camila sabia que tinha vencido algo muito maior do que um processo. Tinha vencido a dúvida, as mentiras, a escuridão que tentaram jogar sobre ela. Com apoio, coragem e verdade, a justiça foi feita. E enquanto caminhavam juntos, ela sentiu que era possível recomeçar de verdade. Que com o filho ao lado e alguém que acreditava nela, não havia armadilha ou mentira capaz de derrubar o que construíssem dali para frente. Camila acordou com Gabriel chutando levinho o colchão, resmungando. O quarto já não era mais o da pensão. Ela e o filho estavam de volta à casa de Vinícius. Tudo parecia finalmente estar nos eixos. A justiça tinha sido feita. Daniel e Laura estavam longe. A rotina estava tranquila. O clima era leve. Até o café da manhã tinha voltado a ter gosto. Mas naquele dia Vinícius não apareceu. Camila achou estranho, mas não forçou. Ele sempre foi de se fechar às vezes. Só que dessa vez, o silêncio foi diferente. Nada de bom dia, nada de passos no corredor, nenhuma mensagem no celular. Quando Cida passou com a bandeja do almoço, disse baixinho: Dr. Vinícius foi viajar. Saiu cedinho. Nem disse para onde. Camila sentiu um frio na barriga. Como assim viajou? Pensou. Foi até o escritório. A cadeira vazia, a escrivaninha, arrumada demais. Pegou o celular, mandou mensagem: tá tudo bem? E ficou esperando. A resposta não veio. No fim da tarde ligou. Chamou até cair na caixa postal. Tentou não se desesperar. Vai ver, ele só precisava de um tempo. Ela pensava. Mas a cabeça não ajudava. Será que tinha ido embora de vez?
Será que depois de tudo aquilo ele cansou? Os dias seguintes foram angustiantes. Nada de sinal. O celular dele só caía. A empresa disse que ele estava resolvendo questões pessoais. Cida tentava consolar, mas também estava estranhando. Ele nunca sumia sem avisar. Camila começava a imaginar coisas. Estava tudo bem entre eles. Nenhuma briga, nenhuma discussão. E agora simplesmente sumido. Gabriel começou a perguntar por ele, apontando para a cadeira na varanda onde Vinícius costumava sentar com ele no colo. Cadê o Vini? O menino falava com o rostinho confuso. Camila sorria com esforço e dizia: foi trabalhar, filho. Já volta. Mas por dentro, a dúvida doía. Ela se pegou revendo os últimos dias. A forma como ele a abraçava sem dizer nada. O jeito que olhava para Gabriel quando achava que ela não estava vendo. Lembrou de uma noite, uma semana antes, em que ele tossiu bastante e depois disse que era só gripe. Será que não era? Será que era algo mais sério e ele não quis contar? A cabeça dela virou um redemoinho. Queria acreditar que ele só precisava respirar, sumir do mundo por uns dias. Mas a forma como ele fez isso parecia despedida. O medo começou a crescer. E se ele estivesse passando por algo grave? E se tivesse se afastado para não preocupar? Ela foi até o escritório da empresa, falou com o sócio mais antigo, pediu com calma, mas firme. Eu só quero saber se ele tá bem. Não precisa me contar tudo. Só diz se tá vivo, se tá em segurança. O homem com olhar cansado respondeu: ele tá vivo, sim, e bem. Dentro do possível. Dentro do possível? Ele pediu sigilo, Camila. Disse que precisava se afastar um tempo, que era necessário. Ela saiu dali com mais dúvidas do que antes. Mas alguma coisa no tom daquele homem dizia que Vinícius não tinha ido embora por raiva, nem por cansaço. Era algo maior. Algo que ele ainda não estava pronto para dividir. Naquela noite, sentada na varanda com Gabriel no colo, ela olhou para o céu escuro, o vento passando devagar. O lugar dele ainda estava ali, vazio. E mesmo sem entender, ela sentiu que precisava respeitar o tempo dele. Só que no fundo, ela também sabia que essa ausência não era só física. E que, quando ele voltasse, se voltasse, nada mais. Seria exatamente como antes. Camila acordou antes do sol como sempre. Gabriel tinha dormido no colo dela, ainda com o corpo quente da noite. Ela pegou o café na pequena cozinha da parte da frente da mansão onde estava sozinha agora. Desde que Vinícius foi embora sem aviso, ela demorou a acreditar que estava só. Sentar para tomar café na varanda era estranho. O lugar dele estava vazio. O silêncio ecoava. Mas ela respirou fundo e foi seguindo. Ao começar o turno no escritório, agora reformado para virar pequeno ateliê de costura, ela ligou a máquina de costura que comprou com parte do plano de saúde que ele havia registrado. Era arriscado, mas precisava tentar dar rumo de novo. Teve receio, mas costurou o primeiro bode sob medida. Ficou torto, mas parecia honesto. Deu pro goleiro cortar a barbada torta e ele riu, elogiou o trabalho. Tá vindo coisa boa aí, ele disse. Ela agradeceu, sentiu o coração apertar. Estava recomeçando, sozinha, mas não sozinha de verdade. Tinha gente por perto que acreditava nela. Ao longo da manhã, chegaram pedidos via redes sociais. Uma vizinha queria conjunto para recém-nascido da enxaquidinha. Uma tia de uma colega da escola queria fraldinhas para levar ao hospital. Um bebê recém-nascido de férias estava precisando. Não era muito, mas era real. Real era o principal. Camila respirou mais fundo e passou a tarde desenhando modelos, medindo paninhos, pensando nos nomes. Se esqueceu dos dias sem dormir, das lágrimas escondidas, das dúvidas. Se lembrou de quem era capaz quando era só ela ensinada a lutar. À tarde, foi até o quintal cultivar algumas mudas de hortelã e manjericão. Era uma ideia dela para ter algo para vender como brinde, um agrado para futuros clientes. Mexer na terra fez a alma acalmar um pouco. Notou que o lugar estava virando foto no Instagram de novos seguidores curiosos pela marca da mamãe. Fez um story discreto. Primeiro dia do ateliê do Gabriel. E dormiu com mais leveza do que há muito não sentia. No começo da noite,
Cida apareceu e trouxe bolo de fubá esquentado. Bateu conversa na varanda, falou dos planos, deu apoio de vó. Camila sorriu e contou o que veio no caixa do dia, os pedidos que chegaram. Cida começou a chorar baixinho. Você não tá sozinha, viu? Camila sentiu as lágrimas, mas deixou escaparem. Foi verbalizar. Não, eu tô juntos com... E parou. Não sabia bem com quem estava contando agora, mas percebeu que mesmo sem a presença de Vinícius já não estava sozinha de verdade. Quando Gabriel dormiu cedo, ela foi à cozinha pequena da pousada. Preparou ovos mexidos. Sentou na mesa, pegou o celular, deu uma olhada nas notificações. Pedidos, mensagens, de clientes novas, perguntas curiosas, elogios, gente elogiando o cuidado com as costuras e estampas. A cada estrela no comentário, ela sentia que tinha achado um novo rumo. No banheiro se olhou no espelho, sem maquiagem, sem filtro, sem medo. Lembrou de todas as noites em claro, de toda a vergonha que sentia, de ter sonhado em desaparecer para não ser problema de ninguém. E ali, no rosto real dela, tinha um brilho diferente. Um brilho de quem se levantou, se limpou, e agora levava a vida de novo, sob as próprias mãos. Antes de dormir, embalou o berço de Gabriel. Fechou os olhos, sentiu o calor do filho entre os lençóis. Fechou a cortina para impedir o vento das folhas barulhentas. Deitou e sentiu o peito dolorido, porém tranquilo. O dia tinha sido duro, mas tinha sido dela, e pela primeira vez em semanas, ela dormiu com uma pontinho de esperança real. A madrugada chegou, e ela ficou deitada ouvindo os passos distantes dos outros hóspedes, imaginando que, quando o sol surgisse de novo, mais pedidos chegariam. Ou menos. Mas fosse o que fosse, ela sabia que ia sobreviver, sozinha, mas pacífica, com seu filho e um futuro nas mãos. Foi numa manhã comum, com sol suave entrando pela janela, que Camila encontrou o envelope discreto embaixo da porta. Era bege, sem remetente. Nem selo, só o nome dela no centro, escrito, com letra arredondada e delicada. O coração dela bateu diferente. Esperou Gabriel dormir na rede da varanda. Pegou o envelope com cuidado e sentou no sofá da pensão. Tirou o selo, abriu devagar. Dentro havia um cartão impresso. Quinta-feira, 19 horas, Avenida das Palmeiras, 110, aguardo você. Nenhuma assinatura. Apenas isso. Nada que explicasse. Apenas o convite. Ela ficou olhando fixo, sem entender. Quem mandaria aquilo? Era fim de processo. Vida tentando recomeçar, sem deixar rastro. Será que era uma armadilha? Ou era ele? Será que Vinícius tinha sumido, mas ainda pensava nela? Ou seria alguém do passado procurando assunto de novo? O mistério deixou o estômago dela revirado, e ao mesmo tempo acendeu uma curiosidade que ela não entendia. No dia seguinte, ela não falou nada para Cida. Guardou o cartão dentro da tampa da caixa do ateliê. Seguiu com os trabalhos. Costurou bodes, atendeu mensagens, preparou fraldas. Mas a cabeça inventava cenários. Sombra da casa vazia, ela chegando e encontrando alguém ali. Alguém esperando atrás da porta. Será que tinha sido armado? E se fosse uma boa surpresa? Um reencontro? Uma proposta? Cida notou o olhar distante dela e perguntou. Tudo certo? Camila hesitou. Deu um sorriso pequeno. Recebi um convite. Um lugar estranho. Cida franziu o senho. Será que vale a pena? Talvez seja só curiosidade, disse ela mais para si. Mas eu quero entender. Até quinta-feira, o convite virou segredo e obsessão. Ela falava sobre isso com a advogada, com a prima que morava longe, com o pessoal que comprava no ateliê. Cada um tinha uma opinião. Vai com cuidado. Não vá sozinha. Leva alguém. Ela prometeu que não iria sozinha, mas ao mesmo tempo, o medo de mostrar o convite para alguém fazia parecer que aquilo era mais importante do que parecia. No dia do convite, preparou um look simples, mas arrumado. Colocou Gabriel no sling, deixou-o com Cida por umas horas. O menino daria suas primeiras risadas da noite.
Saiu de carro para a Avenida das Palmeiras. O lugar era elegante para uma pensão simples. Calçada larga, prédios bem cuidados, jardim com iluminação baixa. Era quase um silêncio bonito. Ela desceu, ficou olhando o número. 110. Respirou fundo. A mão trêmula mexia no envelope. Quando ela colocou a mão para virar a maçaneta, alguém chamou. Camila? Ela piscou, olhou. Era ele. Vinícius. Estava encostado no batente, camiseta branca e calça escura, cabelos bagunçados de leve e sorriso leve. Um choque. Alívio. Medo. Alegria. Ela quase caiu. As pernas tremiam. Você veio, disse ele, como se tivesse esperado isso. Você me chamou? Eu que te convidei. Desculpa se foi estranho, mas precisava te ver. Ele soltou um sorriso meio torto. Precisava me ver? Ela respirou fundo. Precisava entender por que sumiu. E quem mandou isso? Disse, levantando o convite. Ele suspirou. Foi ideia minha. Achei que a gente precisava conversar longe da casa, longe da rotina, longe de qualquer pressão. O lugar era uma entrada discreta. Quando ele abriu a porta, revelou um salão elegante, luz baixa, algumas flores discretas, som baixo, ambiente silencioso. Camila parou. Nunca tinha sido ao mesmo tempo confortável e estranho. De mãos dadas entraram. Ela olhou para ele. O que você quer falar? Ele passou a mão na nuca, respirou. Falei que viajaria. E precisei viajar. Estive doente, recebi um diagnóstico. Precisei me cuidar sozinho sem te assustar. O coração dela pesou. Começou a tremer ao entender. Doente? Hepatite. Peguei algo. Achei que podia levar sem te falar, mas não consegui. Faltava coragem. Mas não queria. Que você descobrisse pela internet, ela não soube o que dizer. Você vai ficar bem? Ele sorriu, sem jeito. Tô fazendo tratamento. Já tá sob controle. Mas precisava falar que... Te pedi distância por medo de te assustar. Não de você, de mim. Do que isso faria com você e com o Gabriel. Ela sentiu os olhos marejarem. Por que não falou? Eu quis proteger vocês, mas fazer você imaginar era pior. Eu precisava me desculpar. Ela abriu o sorriso, segurou a mão dele. Eu estava pensando que nunca mais saberia de você. Que tudo tinha ido por água abaixo. Ele abaixou a cabeça. E quase aconteceu. Mas se você veio é porque talvez... A gente ainda tem a história para escrever. Ela segurou o coutinho dele. Vamos juntos? Ele assentiu, emocionado. Eles ficaram ali, num silêncio que falava tudo. O convite misterioso foi a chance de recomeço que ela nem sabia que precisava. E naquela sala silenciosa, iluminada por poucas lâmpadas baixas, Camila entendeu que, apesar de tudo, o futuro ainda estava ali, esperando. E pela primeira vez, ela acreditou que podia caminhar ao lado dele de novo, sem medo, junto com Gabriel no colo e a esperança no peito. A noite de reencontro foi mais leve do que Camila imaginava. Depois daquele convite misterioso, ela e Vinícius passaram horas conversando no salão. Sem formalidades, sem pressão, só eles. Ele contou das consultas, dos dias de repouso, do medo de cair, do medo de machucá-la. Ela falou dos perrengues da pensão, das costuras tortas que começaram a virar pedidos. O filho deles ficou no quartinho vizinho dormindo com Cida, para que tivessem privacidade. Quando saíram, caminhavam devagar pela calçada da avenida iluminada por postes amarelos. Tudo parecia ter ganhado outra textura. A caminho do carro, do nada, ouviram um choro de bebê. Era um som fraco, vindo da praça ao lado, perto de uns bancos de jardim. Camila parou. Virou o rosto. Vinícius também ouviu e apontou. Parece alguém precisando. Eles se aproximaram devagar, olhando ao redor. Debaixo de um banco estava um bebê embrulhado num cobertor sujo. Dormia, mas não parecia bem alimentado. Camila agachou, com cuidado, cheirou o cobertor, sentiu o calor fraco do bebê. Pegou ele no colo. O choro parou. Coitadinho,
sussurrou ela, com o coração apertado. Ganha frio aqui? Vinícius pegou o casaco dele e cobriu o bebê. Eles procuraram alguém por perto, mas nada. Um senhor que passava parou e disse que tinha visto a criança ali desde a tarde, que parecia que alguém deixou ali e foi embora, que ligou para a polícia, mas não sabia se tinha chegado ainda. Camila olhou para o rosto do bebê, sentiu o choro voltar ao tocar a pele macia. Pegou de novo, deu leve batidinha nas costas. Ele abriu o olho, olhou para ela. Um olho azul, um olho castanho. Algo sorriu dentro dela. Era uma cena inesperada, mas de alguma forma parecia certa. Vinícius pegou o celular de Camila e ligou para o 190. Passou o endereço exato e disse: "Tem um bebê abandonado aqui. Estamos aguardando." A voz dele era calma, firme. Ela se pegou admirando aquela presença forte, segura, protetora. Foi ali que o reencontro se completou, no encontro deles com outra vida indefesa. Depois de alguns minutos, 2 mulheres da assistência social apareceram. Vestiam coletes amarelos. Pediram para ver se a criança estava bem. Ela chorou mais um pouco, depois dormiu firme de novo. Uma delas olhou para Camila e para o Vinícius e disse: "Vocês fazem parte dessa cidade?" "Não ainda", respondeu ela, "mas queremos ajudar." Eles conversaram com as assistentes até a ambulância chegar. Levou o bebê. Antes de subir, a enfermeira segurou a mão de Camila com firmeza. A senhora foi a primeira que ele sentiu que era seguro. Sério. Obrigado. Ela e Vinícius ficaram olhando a ambulância desaparecer. O choro distante da sirene era uma melodia nova. Camila sentiu uma vontade de abraçar ele, ali mesmo, de agradecer por terem encontrado juntos. Vinícius colocou o braço dela no ombro e disse: "A gente salva, a gente cuida." Ela sorriu, não disse nada. Sentia que a vida tinha dado uma volta. Ela e ele se reencontraram, sim, mas reencontraram também um propósito maior. E mesmo sem ter planejado, fizeram juntas uma boa ação que ninguém imaginava. Aquele bebê, bem que podia ser sinal. Nesse reencontro inesperado, os dois se encontraram de novo, agora como um time de verdade. A manhã seguinte ao reencontro foi um misto de silêncio e expectativa. Camila acordou cedo, ajeitou Gabriel, preparou um leite para ele e voltou a observar o convite da noite anterior. Estava em cima da mesa, agora com uma marca de café ao lado. Ela pegou e leu de novo, respirou fundo e hoje parecia diferente. Algo tinha mudado. Quando ela subiu para o ateliê no escritório improvisado, encontrou uma pasta sobre a mesa. Na capa, apenas o nome Gabriel. Abriu por instinto. Dentro, havia uma certidão de nascimento atualizada, agora com o nome completo do bebê e um documento escrito à mão por Vinícius. "Quero ser pai oficialmente. Gostaria que a gente registrasse juntos." Havia também um recibo de firma reconhecida, pronto para ser entregue no cartório. Ela ficou parada, tremendo. As mãos nuas mal conseguiam segurar o papel. Um mix de alegria e medo. Ainda era cedo para chamar aquilo de felicidade. Mas era um passo concreto. Não era promessa, era ação. Ele não dizia: "Algum dia vou me casar com você." Dizia: "Vamos registrar o nome do nosso filho juntos." E isso significava que ele estava comprometido com a história dos 3. De verdade. Camila desceu com cuidado, pegou Gabriel no colo e foi até a varanda. Encontrou Vinícius regando as hortelãs que tinham decidido plantar juntos. Ele levantou os olhos e sorriu meio sem jeito, meio contente, mas com um brilho diferente. Um brilho de quem estava pronto para mostrar quem era. Sem pressa, mas com coragem. Ela sentou na cadeira de madeira, o bebê no colo e olhou os papéis. Ele se aproximou e sentou ao lado. Respirou. "Você não precisa responder agora", disse ele. "Mas eu queria que soubesse do que eu tô pronto a fazer." Ela olhou e releu o documento. "Você tá falando sério?" Ele assentiu. "Mais sério do que qualquer outra coisa que fiz antes." Ela passou a mão na mão dele, segurou firme. "É muito importante", disse a voz tremida. "Eu sei."
E isso é só o começo. Ela olhou para o filho que brincava com os dedos. Sorriu. Quero, Vinícius. Mas temos que pensar no que vem depois. Casa, escola, rotina, tudo. Juntos, ele se levantou, foi até um galho e segurou uma flor de hortelã. A ofereceu para ela. Vamos construir isso devagar, mas vamos construir. Camila pegou a flor, cheirou, sentiu o cheiro fresco. Era simples e cheio de significado. Ela voltou a sentar e colocou os papéis no bolso. Tirou o celular e mandou mensagem para a advogada. Vamos marcar o cartório. O envio demorou alguns segundos. Segundos de decidir que aquilo seria o próximo passo. Quando a mensagem foi enviada, ela respirou fundo e sorriu para ele. Ele retribuiu. E ali, debaixo da luz da varanda, com o filho no colo, eles deram o próximo passo. Não foi um pedido de casamento nem aliança. Foi um registro. Um compromisso real. Um ato que dizia, estamos juntos de verdade. E aquele foi o momento em que todos perceberam. A proposta definitiva tinha chegado. Camila acordou num sábado, diferente. A casa estava mais silenciosa, sem o barulho do celular vibrando nem de carro chegando. Era fim de semana, e ela estava animada para comemorar o registro de Gabriel no cartório mais tarde. Vestiu o bebê com a roupinha nova que ela mesma costurou, beijou a testa dele e sorriu para a própria imagem no espelho. Um dia comum que prometia ser marcante. No caminho para o cartório, Vinícius guiava o carro com cuidado. O sol entrava pela janela, dava brilho no rosto dele e no bebê no banco de trás. Camila olhou para o menino e depois para ele, com aquele sentimento de ontem não tinha, amanhã, ninguém sabia, mas hoje temos história. O cartório era simples, a poucos quarteirões de onde moravam. Quando entraram, a funcionária sorriu e perguntou se já tinham chegada marcada. Eles disseram que entrariam de qualquer jeito, afinal, chegada e pressão era coisa do passado. Sentados na sala de espera, Camila sentiu o coração mexer de novo. O bebê brincava com a chupeta, mordia o dedinho e fazia barulhinho baixinho. Vinícius pegou a mão de Camila e apertou levemente. Ela perguntou, tá nervoso? Mais do que da última vez. Ele respondeu, mas desse nervosismo eu tô feliz. Camila apertou a mão dele. Eu também. Chamaram o nome deles e eles entraram. O espaço era pequeno, mesa de madeira, cartórios ali escondidos atrás de pastas. A funcionária passou os papéis, perguntou se tinham testemunhas. Camila olhou para os dois amigos que estavam lá discretamente para apoiar, Cida e a advogada. Eles acenaram. Eles sabiam que aquele momento era grande. Quando o oficial começou a ler, a voz ecoou tampando o barulho do bebê colocando a chupeta na boca e mamando um dedinho. Declaro, registrado, nome completo, a paternidade. Camila sentiu calor. As mãos tremiam. Ela já era mãe de verdade, mas agora era mãe de verdade reconhecida, de verdade segura. Quando terminou, apertou a mão de Vinícius. Os dois olharam para o filho. Ele sorria. Parecia entender que era dele, integralmente. Eles saíram do cartório num clique que parecia televisão. A advogada bateu fotos no celular, Cida colocou o bebê no sling e disse, parabéns aos três. Eles riram, abraçaram, venderam pão, de queijo na padaria da esquina. Todo mundo perguntava pela criança registrada. Era festa no rostinho de Gabriel. Camila repetia um obrigada silencioso o tempo todo. No caminho de volta, pegaram um sorvete. O bebê dormiu no colo da mãe. Vinícius tomou sorvete de morango, Camila manteiga. Ficaram em silêncio, saboreando. Ele disse, a vida pode mudar de novo, mas esse pedacinho de hoje ela completou. Vai valer toda a história que passamos. Eles se olharam, trocando afeto sem palavra. Voltaram para casa, onde tinham preparado um varal de fotos e mensagens para Gabriel. Havia frases escritas à mão. Bem-vindo ao mundo oficialmente. Amor que se firma. Nossa história é real. Camila guardou cada foto na estante. Mais tarde, quando o sol baixou e a casa ficou em silêncio de fim de tarde, o celular dela acendeu com uma mensagem de número desconhecido. Ela abriu e parou.
Era uma certidão antiga, a de nascimento original do bebê, com um nome diferente. Ela não entendeu. Lembrou do que sua mãe disse. Obrigada por não desistir de mim. O nome ali era outro. Helena Castro. A mão dela tremeu. Pensou em ligar para a mãe, perguntar, mas sentiu o peso de cada passo que deram até aqui e sentiu que ainda havia história para contar. Camila olhou para Vinícius, que vinha de longe, e viu ele parado no corredor. Chamou. Vem cá. Ela mostrou o papel. Olhos dele mudaram. Entendeu tudo num segundo. Ela continuou. Eu sei quem ela é. A mãe verdadeira. Me arrependo de não ter contado antes, mas quis proteger. Agora chegou a hora de descobrir a verdade. Eu confio que a gente vai conseguir passar por isso juntos. Vinícius se ajoelhou, olhou no rosto dela. Sempre. Ela segurou a mão dele, sentiu a certeza. O bebê despertou no colo dela e soltou um resmungo. Ela riu baixo e disse, Bom dia, Helena. E nesse momento, a reviravolta final aconteceu. A filha biológica estava viva, se precisavam encontrá-la. Foi ali de verdade que tudo começou de novo.